muitas pessoas acusam a igreja de ser homofóbica por ela não aceitar a homossexualidade. O que a igreja diz sobre isso? Bom, aqui nós temos que considerar duas coisas diferentes. Primeiro, o fenômeno, não é, da desordem que existe de uma pessoa sentir atração pelo mesmo sexo. Não existe nenhuma homofobia em nós considerarmos a estrutura do mundo real. A estrutura do mundo real nos diz o seguinte, que não existe nenhum modo de haver uma união genital entre duas pessoas do mesmo sexo. Os órgãos genitais de duas pessoas do mesmo sexo não combinam. Você tem que unir o órgão genital com alguma coisa que não tem nada a ver com o órgão genital. Então, por mais que o movimento gay lute, né, pelo contrário, o cardeal Ratzinger, né, quando era ainda prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ele assinou um documento que dizia exatamente isso. Nenhuma ideologia, no caso aqui a ideologia gay, será capaz de mudar a estrutura da realidade. Então eles podem repetir o quanto quiserem, mas da união entre dois homens e entre duas mulheres não sai vida. E a união entre o homem e a mulher acontece vida. Ora, qualquer criança é capaz de enxergar a diferença. Basta abrir os olhos. Portanto, não existe uma ideologia heterossexual. Existe a realidade heterossexual. Em contrapartida, existe uma ideologia gay que quer criar uma realidade alternativa. Uma realidade que não está no mundo real. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar é exatamente isso. A atração sexual entre duas pessoas do mesmo sexo é uma desordem. Eu vou chamar essa pessoa de doente? Não. Mas eu, ao mesmo tempo, não vou dizer que está conforme o projeto da criação. Então, quando nós olhamos como igreja para o fenômeno da atração sexual pelo mesmo sexo, nós olhamos querendo o bem da pessoa. E a igreja como mãe, ela não quer aqui simplesmente o bem da pessoa, custe o que custar. Não, a igreja quer o bem da pessoa integral. Então, a pessoa que quer realizar o sexo com o mesmo sexo, do mesmo gênero, não é? Essa pessoa está querendo algo que irá desestruturá-la. Então, uma mãe, ela dá notícias ruins para o seu filho, se quer educá-lo. Uma mãe tem que chegar e dizer, meu filho, isso vai te machucar, não faça. Muitos falam que a igreja deve evoluir na visão de mundo e que seu discurso é incompatível com os tempos modernos. O senhor acredita que a igreja vai rever a sua posição em relação à homossexualidade? Existe uma diferença técnica entre homossexual e gay. Qual é a diferença? É que homossexual é a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Gay é uma pessoa que adotou uma posição política. É diferente. O gay, ele é politicamente expressivo, militante, não é? Enquanto o homossexual não é necessariamente gay. Então, nós, católicos, queremos acolher, né, todos os homossexuais que estejam dispostos a renunciar ao gaysismo, porque o gaysismo, sim, é incompatível com a moral cristã. Ser homossexual é uma cruz, como todos nós temos uma cruz para carregar, né? Assim, não há porquê agora um homossexual querer adotar uma posição vitimista, né? Dizer, é porque eu. Não, todo mundo tem a sua cruz, né? Todo mundo tem alguma coisa para renunciar, né? Tem esforços para fazer, tem ascese. Então nós precisamos ir para o mundo adulto, onde nós somos chamados a doar a nossa vida. E isso é uma dificuldade da sociedade em geral, né? Nós estamos numa sociedade em que as pessoas querem ser infantis, tanto heterossexuais
como homossexuais. Não estou sendo homofóbico, não. Está todo mundo querendo brincar de parque de diversões. E ninguém quer o compromisso, ninguém quer aliança de amor. Aliança significa eu me doar, derramar o meu sangue, né, por alguém, fazer alguma coisa de concreto para que as pessoas sejam melhores. Então, um homossexual, o próprio catecismo da Igreja Católica diz isso, né? O homossexual é chamado a carregar a sua cruz e caminhar para a santidade, né? Isso quer dizer que a própria Igreja reconhece que uma pessoa com tendência homossexual pode ser santo, né? Pode ser santo. A tendência homossexual não impede você de santidade. E o desafio de santidade é para todos. Homofobia é a gente dizer a santidade é só para os héteros, para os homossexuais não. Não. A Igreja Católica diz o contrário. Nós temos uma espiritualidade inclusiva. Vem você ser santo também, né? Venham, os homossexuais venham ser santos na igreja, venham viver a castidade. Geralmente, quando fala a posição da igreja, muitos dizem que seu discurso é fundamentalista. Ela se baseia apenas na religião para tratar de assuntos como este? Não, exatamente como eu estava dizendo, não é uma questão bíblica, não é? E o que é o fundamentalismo? Vamos entender a palavra, vamos entender primeiro a acusação, que até mesmo enquanto acusação, a coisa está errada, não é? O fundamentalismo é uma pessoa pegar um texto, no caso um texto bíblico, para então, com aquele texto, fora de contexto, não é? Fora de interpretações, levá-lo ao pé da letra e se apegar àquele versículo como se fosse uma tábua de salvação em uma realidade da qual depende a estrutura do mundo. Isso seria um fundamentalismo. A igreja não faz isso. A igreja, ela não somente se fundamenta em versículos bíblicos, a igreja se fundamenta na doutrina, né, dos santos ao longo dos séculos, na própria vida da igreja, na vida de santidade e não somente isso, na própria realidade sociocultural. Nós não podemos, existe alguma coisa de profundamente errado numa sociedade que já não entende mais o sexo como sendo reprodução. Você vai dizer, o sexo é só reprodução? Não, ele não é só reprodução. Mas existe essa estrutura, essa verdade fundamental, estruturante. O sexo tem a ver com reprodução. Afinal das contas, quem negaria que a finalidade dos olhos é enxergar? Que a finalidade dos ouvidos é ouvir? Não é? Quem negaria a finalidade dos órgãos do corpo? Pois bem, nós estamos aqui diante de uma realidade que nega a finalidade dos órgãos reprodutores. Agora, eu não posso dizer que o ato sexual do qual todos nós nascemos tem a mesma dignidade de um ato sexual que nada produz. Isso é a estrutura do real, não é uma posição da igreja, não é uma crença religiosa e não é simplesmente um ensinamento bíblico. É claro que está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas antes de estar na Bíblia, está no mundo real. Quando as pessoas dizem, olha, vocês estão querendo colocar as suas convicções religiosas em questões políticas, em questões sociais, vocês não podem. Vocês têm que ficar quietinhos dentro dos templos de vocês, repetindo essa convicção ridícula que vocês têm de que as pessoas não podem ser homossexuais. Isso é um direito que vocês têm, mas dentro do templo. Meu irmãozinho, isso não é um problema de templo. Isso é um negócio simplesmente chamado estrutura do real. Você abre o olho, você usa o seu raciocínio e enxerga o mundo real. Você pode repetir quanto quiser, fazer quantas passeatas você quiser, juntar milhões de pessoas, a estrutura do real vai continuar sendo a mesma. Você pode fazer todas as passeatas que quiser protestando contra a lei da gravidade. As coisas vão continuar caindo no chão. Porque é uma estrutura do mundo real. Você pode fazer todas as passeatas que quiser protestando contra a heterossexualidade. Ainda vai ser um homem ou mulher quem vai produzir gente.